Boa tarde. Muito boa tarde. Um dia depois do empate com o Portimonense, o Benfica sublinhou as 8 finais que tem pela frente até ao final do campeonato. Quanto mais depressa reagirmos, mais próximos estaremos de regressar ao trilho do título, o qual nos habituámos a percorrer nos últimos anos. Pode ler-se na News Benfica de hoje, que avalia o jogo de ontem com o contraste entre uma primeira parte muito satisfatória e uma segunda parte inesperadamente antagónica às pretensões. O Benfica garante que nunca vai desistir, pois engana-se quem pensar que o título está entregue quando faltam ainda 8 jornadas e apenas 2 pontos separam os encarnados do líder. Por fim, as águias referem a ausência de público nas bancadas e a paragem das competições como motivos para a falta de ritmo da equipe. Já o Futebol Clube do Porto respondeu às críticas do Benfica, garantindo tratarem-se de um churrilho de mentiras que teve como único propósito tentar desviar o foco das várias crises que o clube atravessa. Depois de Francisco J. Marques, também o Futebol Clube do Porto, através da sua newsletter, respondeu hoje às acusações lançadas ontem pelo Benfica. No Dragões Diário, os azuis e brancos apontam as 8 fatores da crise do Benfica, os benefícios da arbitragem para com os encarnados e aquelas que dizem ser as mentiras flagrantes das águias sobre as críticas a Rui Moreira e também a Pinto da Costa. O foco da publicação do Futebol Clube do Porto é Luís Filipe Vieira, com os dragões a acusarem o presidente do Benfica de fingir não reconhecer que o ataque ao autocarro foi feito por elementos das claques do clube. Após, segundo o Futebol Clube do Porto, Vieira financia e concede benefícios a essas mesmas claques. O clube da Invicta diz ainda que o Benfica está a sacrificar Bruno Lage, tentando passar a mensagem que o técnico é o único responsável pelos maus resultados da equipe. Alguns adeptos colocaram uma tarja perto do centro de estágios do Seixal, pedindo a demissão de Luís Filipe Vieira, também de Bruno Lage. A contestação ao presidente e ao treinador do Benfica refletiu-se nesta tarja, onde pode ler-se, e passo a citar, Lage e Vieira, rua. A equipa do Benfica chegou de madrugada ao centro de estágios do Seixal. O percurso da comitiva benfiquista desde Portimão até ao Seixal decorreu sob fortes medidas de segurança. No centro de estágios houve reforço policial, garantindo uma chegada bastante tranquila. Os jogadores acabaram por deixar o Benfica Campos e deslocaram-se para as respectivas casas. Questionado pela CMTV sobre se pondera colocar o lugar à disposição, Bruno Lage foi curto na resposta. Já antes o técnico tinha sido breve a responder quando questionado sobre se considera que tem condições para continuar a ser o treinador do Benfica. Com apenas uma vitória em 10 jogos, considera que tem condições para continuar a ser o treinador do Benfica? Sim. A CMTV pergunta se não pondera em uma admissão. O Presidente, eu falo todos os dias com o Presidente. Benfica empatou ontem com o Portimonense a 2 golos e deixou escapar a liderança do campeonato. A equipa da Luz foi para o intervalo a vencer por 2-0, mas os algarvios conseguiram o empate. O Benfica começou forte na primeira parte e aos 18 minutos inaugurou o marcador. Rubén Dias lançou Rafa em profundidade e com um passo atrasado para Pizzi estava feito o primeiro golo da partida na casa do Portimonense. O lance foi analisado pelo vídeo-árbitro por haver dúvidas quanto à posição de Rafa, mas a linha de fora de jogo confirmou que estava em jogo por 87 centímetros. Com 15 golos, Pizzi igualou Vinícius como o melhor marcador da Liga. Jardel se ilusionado e entregou a braçadeira de capitão a André Almeida, que logo a seguir fez o 2-0 para as águias. Aos 31 minutos, o jogador português aproveitou o corte falhado de Lucas. O Portimonense começou a criar oportunidades de golo depois do tempo de descanso. A segunda parte começou com um lance polémico de arbitragem. Os algarvios reclamaram penalti por mão na bola de Tarabt. Carlos Xistra e o vídeo-árbitro consideraram não haver penalti. Embate forte entre Grimaldo, Agman e Servi. Grimaldo ainda voltou, mas não conseguiu continuar em campo. Em lágrimas no relevado, acabou a sair de maca. Aos 67 minutos, o Portimonense reduziu a desvantagem na sequência de um livre. Dever finalizou de cabeça, não deu hipóteses ao guardião do Benfica. Estava feito o 2-1.
E não demorou muito até que se chegasse ao empate em Portimão. Aos 76 minutos, Júnior Tavares faz um remate certeiro direto ao ângulo da baliza. Benfica e Portimonense ainda criaram oportunidades, mas a bola não voltou a entrar na baliza. Pela quarta jornada consecutiva, o Benfica voltou a perder pontos no campeonato e venceu apenas um dos últimos 10 jogos. Bruno Lage defendeu que o Benfica fez uma primeira parte muito boa. O técnico disse que nada fazia prever a perda de pontos em Portimão. Após a primeira parte, nada nos fazia prever empatar este jogo e perder pontos. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, com qualidade, ao encontro daquilo que vos disse na divisão do jogo. Dinâmica, diagonais, especialmente entre a linha defensiva, que faz parte do nosso jogo e por vezes, fundamentalmente na primeira parte do jogo do Tondela, não apareceram e apareceram aqui muito bem e surgem 2 golos, surgem várias oportunidades e depois uma segunda parte em que sentimos que tínhamos, e era a nossa intenção, manter uma pressão alta, Portimonense a construir com 2 centrais, com médios a baixar para tentar sair da pressão da forma como não fizemos e depois procurar o jogo longo, o jogo para os avançados, para segurar, para atacar a profundidade. Não havendo essa pressão, surgiu uma bola parada, surgem mais bolas junto à área e, como tal, concedemos 2 golos fruto disso. E numa altura em que o futuro de Bruno Lage está em risco, recordar as palavras de Luís Filipe Vieira, o presidente disse que Bruno Lage vai continuar, mesmo que o Benfica não vença o campeonato, a não ser que aconteça algo, nas palavras do líder benfiquista, difícil de perceber. Vieira fez ainda uma comparação entre Bruno Lage e Jorge Jesus. Olha, o Jorge, quando veio para o Benfica, o Jorge Jesus, ganhou o primeiro título, depois perdeu 2 ou 3 seguidos. As críticas eram constantes de Jorge Jesus. Mesmo a ganhar campeonatos, críticas era a ele também. Sempre. Não era um futebol bonito, umas vezes tinha bonito, outras vezes não tinha bonito. Eu acho que o Bruno Lage, que eu conheço perfeitamente, fez um trabalho fantástico contra todas as perspectivas que as pessoas podiam ter dele o ano passado. E disse muitíssimo bem, com registros como nunca, ou igualou a história do Benfica bastante. Este ano começámos muitíssimo bem. E sucedeu um percalço a sério. Nós em 8 jogos só ganhámos um, salvo erro. Não é? Sim. Perdeu 7 pontos, estava com 7 pontos. Perdeu 7 pontos. Mas diria que estou satisfeito com o trabalho que ele tem feito, sempre no Benfica. Acho que os benfiquistas, às vezes, é a parte emocional. Quando as coisas não correm bem, tem aquela reação, eu compreendo, mas que deste lado aqui eu também não posso reagir a quente, nem emocionalmente nessa parte. Eu acho que o Bruno Lage é o treinador do Benfica que, neste momento, para o projeto que temos, é o treinador ideal. É o treinador Portanto, ideal. vai continuar? Vai continuar. Independentemente de ser campeão? Independentemente de ser campeão. Só se, porventura, tivermos um caso que no Benfica, às vezes, passa-se coisas que é complicado. Nem nós, às vezes, percebemos porquê, não é? Mas o Bruno Lage é dedicado. A crise de resultados do Benfica agrava-se de jogo para jogo. Nos últimos 10 jogos, a equipa de Bruno Lage venceu apenas um. A última vitória do Benfica aconteceu frente ao Gil Vicente em fevereiro. Daí para cá, o Benfica registrou 4 empates consecutivos na Liga, 5 em todas as competições. Trata-se de algo inédito na história do clube, uma vez que o máximo registado era de 4 empates seguidos na época de 1964-65. Com o deslize em Portimão, o Benfica já desperdiçou 17 pontos esta temporada, mais do que em toda a época anterior. O Benfica vai ter ainda pela frente, até ao final do campeonato, 8 jogos. No dia 17 de junho, o Clube da Luz desloca-se a Vila do Conde para enfrentar o Rio Ave. Na 28ª jornada, os encarnados recebem o Santa Clara. No dia 29 de junho, o Benfica vai à Madeira para enfrentar o Marítimo. Já no mês de julho, no dia 4, o Clube da Luz recebe o Boa Vista. De seguida, as Águias vão ao reduto do Famalicão. Na 32ª jornada, o Benfica enfrenta em casa o Vitória de Guimarães, para depois, no dia 21 de julho, visitar o Desportivo das Aves. Por último, os encarnados recebem o Sporting, um derby que pode ser fundamental
para as contas finais do campeonato. O Futebol Clube do Porto também vai ter 8 jornadas decisivas. Já na próxima ronda, os Dragões deslocam-se ao campo do Desportivo das Aves. No dia 23, o Futebol Clube do Porto recebe o Boa Vista. Na 29ª jornada, os azuis e brancos vão à capital do Móvel para enfrentar o Passos de Ferreira. Depois, a 5 de junho, o Futebol Clube do Porto defronta a Belenenses SAD no Estádio do Dragão. No dia 9 de julho, os Dragões vão a Tondela e no dia 15 de julho enfrentam em casa o Sporting. No dia 20 de julho recebem o Moreirense e, por último, na 34ª jornada deslocam-se a Braga. Luís Filipe Vieira não esteve ontem no Estádio Municipal de Portimão a assistir ao jogo. O presidente do Clube da Luz não marcou presença no jogo com o Portimonense, mas esteve com a equipa no estágio antes do encontro, tendo mesmo tido uma conversa com Bruno Lage na manhã de ontem. No final do encontro, na zona de entrevistas rápidas, o treinador foi questionado sobre essa conversa e explicou apenas que foi ver o mar com Luís Filipe Vieira e que está tudo tranquilo. A crise de resultados do Benfica coincide com a falta de eficácia de Carlos Vinícius. O avançado brasileiro não marca há 5 jogos. Neste período, o Benfica somou 5 empates. Apesar de ter ficado em branco nos últimos 5 encontros oficiais, Vinícius continua a ser o melhor marcador do campeonato, mas agora a par de Pizzi, ambos com 15 golos. André Almeida é baixa confirmada no próximo jogo do Benfica frente ao Rio Ave. O defesa-direito, que ontem até marcou o segundo golo do Benfica frente ao Portimonense, viu o 5º amarelo no campeonato e não será opção para Bruno Lage na próxima jornada em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, um jogo agendado para o dia 17. O jogo em Portimão ficou marcado por um lance polémico de arbitragem já na segunda parte. O Portimonense reclamou penalti por mão na bola de Tarate. Carlos Xistra ouviu o vídeo-árbitro Bruno Esteves, mas ambos consideraram não haver penalti. Nesta altura, o Benfica estava a ganhar por 2-0. Bruno Lage garantiu que a resposta possível ao empate é ganhar os próximos jogos e sair com a ambição de continuar a trabalhar. A resposta é essa, temos que ganhar jogo. A primeira parte resultou, a segunda não resultou. Essa é uma sequência que não nos podemos fugir dela. É ganhar jogos, é ganhar já o próximo e sair daqui com a ambição de continuar a trabalhar, continuar a olhar para o jogo seguinte e olhar para nós e para o jogo seguinte e preocuparmos com isso, em vencer o próximo jogo. E foi com essa determinação que nós fizemos esta primeira parte. Olhamos para a classificação depois de 26 jogos disputados no Campeonato Nacional. O Futebol Clube do Porto é líder isolado com 63 pontos, mais 2 que o Benfica, que ontem empatou frente ao Portimonense, soma 61 pontos. Em terceiro lugar segue o Sporting de Braga com 46, mas menos um jogo, assim como o Sporting, que só entra em campo amanhã, um Sporting que tem 43 pontos e ocupa nesta altura a 4ª posição. O Futebol Clube do Porto está então isolado na liderança da Liga Portuguesa. Venceu ontem por 1-0 o Marítimo. Corona fez o único gol do encontro. A bola voltou a rolar no Estádio do Dragão e houve adeptos que não quiseram perder o momento. Após o empate do Benfica, o Futebol Clube do Porto tinha a oportunidade de ficar isolado na liderança e Corona tratou bem cedo de dar vantagem à equipa da casa. Um grande gol do mexicano aos 6 minutos. Mas o Marítimo não viajou de avião para ser uma mera presa fácil e logo a seguir Maeda assustou a defesa portista. Já depois de Alex Telles rematar para a defesa de Charles, Maeda teve uma nova oportunidade para empatar, mas falhou de forma incrível. Bola cá, bola lá, Sérgio Oliveira esteve perto do segundo para os Dragões. Por outro lado, a defesa continuava permissiva, Marchesin teve de se esticar para parar esta bola de Joel Tagueu. Sérgio Oliveira voltou aqui a procurar o golo e em cima do intervalo Zé Luís pediu um penalti. Tiago Martins mandou jogar. O ritmo foi mais baixo na segunda parte, ainda que Luís Dias tenha tentado aqui o segundo golo. Mais emoções fortes só mesmo nos minutos finais. Alex Telles foi expulso por acumulação de amarelos depois de cometer uma falta sobre Edgar Costa.
Ainda assim, os Dragões aguentaram e foi o estreante Fábio Vieira que entrou na segunda parte a ficar perto de matar o jogo. Já nos descontos, Tiquinho Soares viu Nanu tirar do golo. Foi por um triz que esta bola não entrou. Os 3 pontos ficaram mesmo no Dragão. Sérgio Conceição vê o Futebol Clube do Porto com mais 2 pontos do que o Benfica. Sérgio Conceição afirmou que o vírus do fanatismo é tão perigoso como a Covid-19, referindo-se aos ataques de vandalismo contra os jogadores do Benfica. Após a vitória contra o Marítimo, o treinador do Futebol Clube do Porto disse ainda que vai ser difícil apresentar boas exibições até ao final da Liga. Eu não vejo, sinceramente, grandes exibições depois da retoma. Eu acho que o resultado é sempre o mais importante. Obviamente que nós queremos associar a esse resultado positivo exibições mais competentes da equipa, e nós temos possibilidade de o fazer. Volto a referir, não vai ser fácil, vai ser dentro deste ambiente e desta atmosfera que nós vamos ter que acabar o campeonato, pelos vistos, e temos de ser mais fortes em relação àquilo que cada um tem que fazer. A nossa motivação, o nosso motivo para a ação tem que ser os objetivos que nós temos pela frente. Não tenho que comentar aquilo que se passa na casa do Benfica. Devo, sim, como cidadão, lamentar aquilo que aconteceu aos jogadores que iam no autocarro. Isso lamento, porque o vírus Covid é perigoso, mas penso que o vírus do fanatismo e deste tipo de postura acaba por ser tão perigoso como o Covid. É isso que eu tenho a dizer, não tenho mais a dizer. Também no final do jogo, Pepe afirmou que acredita que o Futebol Clube do Porto pode chegar longe no campeonato. O central defendeu que é fundamental continuar a trabalhar. Eu acho que nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho. Vem jogos aí muito difíceis para a gente também. Temos que estar preparados, temos que trabalhar bem, temos que ter o nosso foco também com humildade, respeitar os nossos adversários, que com humildade, os pés bem assentos na terra, como o Fábio Vieira falou, nós podemos chegar longe. Eu acho que com o espírito que nós temos, com a união que também nós demonstramos, não só hoje, mas durante essa época, somos uma equipa forte, mentalmente e fisicamente estamos bem também para poder dar continuidade no resto do campeonato. Nas redes sociais foram diversos adeptos que quiseram trazer algum humor depois de mais um deslize do Benfica. A primeira imagem partilhada é de um carro blindado no lugar do autocarro do Benfica. Noutra das imagens é possível ver uma pessoa a tapar os olhos com uma máscara para não ver os jogos do Clube da Luz. Noutra imagem é possível ver novamente uma referência ao ataque ao autocarro dos encarnados, sendo que nesta imagem o autocarro foi substituído por um tanque de guerra. Noutra publicação, outro internauta brincou com a classificação e, por último, aquela imagem que víamos há pouco de Luís Filipe Vieira e Bruno Lage abraçados. No Sporting, Jovane Cabral deve ser novamente titular no jogo de amanhã frente ao Passos de Ferreira, em Alvalade. Depois da boa exibição em Guimarães, onde jogou os 90 minutos, Jovane Cabral está na linha da frente para voltar a ser titular na equipa de Sporting. O extremo aproveitou da melhor forma a paragem forçada nas competições devido à pandemia de Covid-19 e parece ter ganho um lugar no 11 inicial de Ruben Amorim. Jovane Cabral realizou trabalho específico durante a interrupção, que se traduziu em aumento da massa muscular, tendo ficado mais forte e mais veloz. Na visita ao terreno do Vitória de Guimarães, o técnico dos Leões apostou no jovem jogador da formação, em detrimento de Gonzalo Plata, que tinha sido aposta de Amorim antes da paragem. E foi perceptível que o trabalho realizado está a dar frutos. Jovane exibiu-se a um nível muito bom, convencendo o treinador e os adeptos leoninos de que é um valor seguro do clube. Apesar de ter sido um pouco ofuscado pelos 2 golos de Sporar, o futebol que mostrou ficou na retina. Foi mais objetivo e criou o perigo para a baliza adversária, que é o que se pretende de um extremo irreverente. O Sporting regressa ao estádio José Alvalade na ronda 26 do Campeonato Nacional e vai receber o Passos de Ferreira, que precisa de pontos na luta pela permanência na Primeira Liga. Depois do empate a 2 em Guimarães,
Os Leões pretendem regressar às vitórias e, a jogar em casa, devem apresentar um ataque rápido e letal, no qual Giovane Cabral deverá ser inserido. Sporting e Passos Ferreira medem forças esta sexta-feira, com ambas as equipas a quererem conquistar os 3 pontos. Os Leões porque querem assegurar o 3º lugar, depois estão numa luta intensa com Sporting de Braga e Famalicão, enquanto o Passos Ferreira quer fugir ainda mais à zona de despromoção. Os autocarros onde seguia a equipa principal do Benfica chegaram de forma tranquila ao Seixal já durante a madrugada. Os jogadores não pernoitaram no centro de estágios. Foi desta forma que os autocarros onde seguiam os jogadores da equipa principal do Benfica chegaram ao Seixal, sem problemas e reforçados com forte presença policial. A seguir à chegada dos autocarros, os jogadores saíram do centro de estágios nas viaturas próprias. Este regresso aconteceu depois do empate com o Portimonense a 2-2 em Portimão. A Polícia de Segurança Pública acompanhou os jogadores até à chegada e no Seixal estiveram presentes outros elementos da polícia para garantir a segurança. Nas imediações do centro de estágios, alguns adeptos foram interceptados e expulsos pela PSP. No entanto, antes de serem expulsos, conseguiram colocar uma tarja com a mensagem Las e Vieira Rua. Depois do empate em Portimão, a contestação aumentou. Ainda assim, não aconteceu novo ataque ao autocarro do Benfica. Antes dos empates das últimas jornadas, Luís Filipe Vieira disse que Bruno Lage vai continuar mesmo que o Benfica não vença o campeonato, a não ser que aconteça algo, nas palavras do líder benfiquista, difícil de perceber. Vieira fez ainda uma comparação entre Bruno Lage e Jorge Jesus. Olha, o Jorge, quando veio para o Benfica, o Jorge Jesus, ganhou o primeiro título, depois perdeu 2 ou 3 seguidos. As críticas eram constantes de Jorge Jesus. Mesmo a ganhar campeonatos, críticas era a ele também. Sempre. Não era um futebol bonito, umas vezes tinha bonito, outras vezes não tinha bonito. Mas fora. Eu acho que o Bruno Lage, que eu conheço perfeitamente, fez um trabalho fantástico contra todas as perspectivas que as pessoas podiam ter dele o ano passado. E disse muitíssimo bem, com registros como nunca, ou igualou a história do Benfica bastante. Este ano começámos muitíssimo bem e sucedeu um percalço a sério. Nós em 8 jogos só ganhámos um, salvo erro. Não é? Sim. Perdeu 7 pontos, estava com 7 pontos. Perdeu 7 pontos. Mas diria que estou satisfeito com o trabalho que ele tem feito, sempre no Benfica. Acho que os benfiquistas, às vezes, é a parte emocional. Quando as coisas não correm bem, tem aquela reação, eu compreendo, mas que deste lado aqui eu também não posso reagir quente, nem emocionalmente nessa parte. Eu acho que o Bruno Lage é o treinador do Benfica que, neste momento, para o projeto que temos, é o treinador ideal. Portanto, vai continuar. Vai continuar. Independentemente de ser campeão. Independentemente de ser campeão. Só se, porventura, tivermos um caso que no Benfica, às vezes, passa-se coisas que é complicado. Nem nós, às vezes, percebemos porquê, não é? Mas o Bruno Lage é dedicado. Um dia depois do empate com o Portimonense, o Benfica sublinhou as 8 finais que tem pela frente até ao final do campeonato. Quanto mais depressa reagirmos, mais próximos estaremos de regressar ao trilho do título, o qual nos habituámos a percorrer nos últimos anos. Pode ler-se na News Benfica de hoje, que avalia o jogo de ontem com o contraste entre uma primeira parte muito satisfatória e uma segunda parte inesperadamente antagónica às pretensões. O Benfica garante que nunca vai desistir, pois engana-se quem pensar que o título está entregue quando faltam ainda 8 jornadas e apenas 2 pontos separam os encarnados do líder. Por fim, as águias referem a ausência de público nas bancadas e a paragem das competições como motivos para a falta de ritmo da equipa. O Futebol Clube do Porto respondeu às críticas do Benfica, garantindo tratarem-se de um churrilho de mentiras que teve como único propósito tentar desviar o foco das várias crises que o clube atravessa. Depois de Francisco J. Marques, também o Futebol Clube do Porto, através da sua newsletter, respondeu hoje às acusações lançadas ontem pelo Benfica.
No Dragões Diário, os azuis e brancos apontam os 8 fatores da crise do Benfica, os benefícios da arbitragem para com os encarnados e aquelas que dizem ser as mentiras flagrantes das águias sobre as críticas a Rui Moreira e a Pinto da Costa. O foco da publicação do Futebol Clube do Porto é Luís Filipe Vieira, com os dragões a acusarem o presidente do Benfica de fingir não reconhecer que o ataque ao autocarro foi feito por elementos das claques do clube, a quem, segundo o Futebol Clube do Porto, Vieira financia e concede benefícios. O clube da Invicta diz ainda que o Benfica está a sacrificar Bruno Lage, tentando passar a mensagem que o técnico é o único responsável pelos maus resultados da equipe. A crise de resultados do Benfica agrava-se de jogo para jogo. Nos últimos 10 jogos, a equipa venceu apenas um. A última vitória do Benfica aconteceu frente ao Gil Vicente em fevereiro. Daí para cá, o Benfica registrou 4 empates consecutivos na Liga, 5 em todas as competições. Trata-se de algo inédito na história do clube, uma vez que o máximo registado era de 4 empates seguidos, na época de 1964-65. Com o deslize em Portimão, o Benfica já desperdiçou 17 pontos esta temporada, mais do que em toda a época anterior. Junta-se a nós neste mercado Diamantino Miranda. Diamantino, muito boa tarde. Olá. O que se passa com este Benfica? Pois, não sei também. Para termos uma opinião mais balizada sobre aquilo que se está a passar, era preciso estarmos por dentro de tudo. Aquilo que se faz no Seixal, principalmente, que é onde a equipa se concentra para treinar. Aquilo que acontece são situações, isto mete um pouco de confusão à maioria dos adeptos, principalmente dos sócios das equipas, que nós, os profissionais de futebol, treinadores e jogadores, muitas vezes são pedidas explicações para as quais nós não temos também explicação nenhuma. São coisas que acontecem, e quando toda a gente diz que o futebol é muito bonito e é o desporto mais bonito do mundo, é precisamente por essa imprevisibilidade que o futebol tem. Viu-se ontem no jogo do Benfica, uma primeira parte que não foi uma grande exibição, não foi nada por aí além, mas depois nada fazia prever que a segunda parte fosse tão má e que levasse o Benfica... Pode ter acontecido alguma coisa ao intervalo? Algum discurso que os jogadores não tenham entendido por parte do treinador? Não me parece, porque eu conheço o Bruno Lage mais ou menos bem, não conheço muito bem, mas mais ou menos bem, porque eu era treinador dos júniores do Benfica na altura e ele era treinador de juvenis, tínhamos muitos contactos, é uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente educada e uma pessoa extremamente estudiosa. Mas também é uma pessoa que, esta imagem que ele aparenta nas conferências de imprensa e na relação com as outras pessoas, transforma-se, aliás, como quase toda a gente no futebol, transforma-se consoante as situações que vão acontecendo nos treinos e nos jogos. E segundo sei, não estive na cabine no Benfica nunca, não tenho nada a ver, eu não sou funcionário do Benfica, não pertenço à estrutura do Benfica, mas aquilo que eu ouço, aquilo que vão-me dando a conhecer é que ele realmente, quando tem que intervir duramente, intervém. Ontem não me parecia caso para isso na primeira parte, ao intervalo no jogo com o Portimonense. Aquilo que supostamente ele poderá ter dito aos jogadores é que vamos continuar a jogar como na primeira parte, estamos a ganhar 2-0, mas isto é um resultado perigoso, ao sofrermos um golo, tudo isto pode mudar, portanto não vamos dar... Isto é o discurso, penso eu, que ele deve ter tido, mas depois as coisas correram contrárias àquilo que se calhar ele pensava, e também depois há nestas coisas, há 11 também jogadores do outro lado. E o Portimonense também fez aquilo que não tinha feito na primeira parte, e depois vem a luma de sempre aquela discussão, o mérito de um, o mérito do outro. Mas tendo em conta os resultados que no final de contas era o que faltava. É o que é necessário. Bruno Lage tem condições para continuar? Tem, eu acho que sim. Acho que não há razões absolutamente nenhumas para mudar de treinador, por várias razões. Primeiro porque, há poucos meses atrás, Bruno Lage conseguiu fazer o impensável no Benfica, que era roubar 7 pontos ao Porto e acabar a época ainda com não sei quantos pontos à frente do Porto e ganhar o campeonato. Ainda por cima com um futebol muito atrativo. E isso foi reconhecido e, por isso, houve a continuidade do treinador esta época. Estas situações são situações que acontecem que ninguém gosta, mas o certo é que nestas situações nós temos que compreender que toda a gente tem sempre uma opinião.
Toda a gente julga que tem a solução. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ontem referi aqui, no caso, no pré-jogo, na antevisão ao jogo, toda a gente reclamava a entrada de Sérvio na equipa, porque o Sérvio, quando estava a jogar, foi quando o Benfica esteve no melhor período. Entretanto, Sérvio ontem esteve em campo e não se percebeu se jogou ou não. Portanto, estas coisas, toda a gente, nestas alturas, tem sempre a solução para os problemas. Bodes expiatórios, culpados, problemas de cabine, ninguém gosta do treinador. Mas o campeonato ficou entregue ontem? Não, não fica de maneira nenhuma. E basta olhar para aquilo que o Porto fez. Porque estas coisas do futebol também têm isto. É que muitas vezes nós ganhamos sem saber como e muitas vezes também perdemos sem saber como. E aquilo que vimos ontem foi o Benfica empatar o jogo sem saber como, porque estava a ganhar por 2-0 e tranquilo, e depois vimos o jogo do Porto a seguir, que ganha também sem saber como. Ou seja, os treinadores muitas vezes acabam o jogo e viram-se para o adjunto e perguntam: bem, já nos chafamos desta. Muito bem, Diamantino, muito obrigada pela tua análise neste mercado. Vamos continuar a acompanhar esta reta final emocionante de campeonato, mas para já, Francisco Ni, olhamos para a restante atualidade.